Voltamos com o nosso programa e a gente acabou de ver a notícia da Luciana Magalhães acerca da tecnologia e como as pessoas usam a tecnologia. É ótimo, porém, para a nossa postura, será que é tão boa assim? Eu acho que não. E a gente vai conversar sobre isso com o Dr. Marco Paulo Ottoni. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-lo de volta. Prazer é todo A meu. gente está ficando assim? Ou é a impressão minha que a gente está ficando assim, sabe, de ladinho? Sim, a gente fica sempre nesta posição, cada vez mais, devido à tecnologia e também com o passar dos anos é uma tendência natural do ser humano. Ele fica mais encolhido, ele fica mais atrofiado. Então, no caso dos idosos que já têm essa tendência natural, ainda ficam curvados diante de um aparelho, seja um computador ou seja um celular, a coluna pode reclamar. Sim, segundo o IBGE, hoje o tablet e o celular, ele já superou o computador no uso das informações. E de acordo com a reportagem também, nós temos os idosos usando bastante o tablet e o celular. Então, o idoso já vai ficando atrofiado e com uso inadequado, em posições inadequadas, ele vai ficando assim, ó. É isso que mostra essa imagem? Isso, exatamente. Olha isso. só. A nossa cabeça, ela pesa em torno de 4,5, 5 quilos. Tá. A 0 grau, você tem uma pressão exatamente de 4, 5 quilos. Conforme você vai arqueando a sua cabeça, porque você usa o celular ou o tablet embaixo, você vai aumentando A pressão. Podendo chegar até 60 graus, que muitas pessoas usam isso, ficando com 27 quilos. Imagina 27 quilos. Aproximadamente 5 sacos de arroz aqui. Ao invés de 4,5 kg, que Exatamente. é o que foi projetado, né? Exatamente. E essa postura é a postura que a gente mais vê, que tudo fica, essa última, né? Que tudo fica, até o quadril, os joelhos, tudo fica alterado. Isso. Aqui demonstra bem que não é só o pescoço. Aqui você está com a coluna lombar, você está exatamente. Conforme você vai abaixando o pescoço, você vai jogando o quadril para frente e vai arqueando. Você muda o seu centro de equilíbrio. Porque você precisa, porque você está. Se a cabeça está aqui, é um centro de equilíbrio aqui. Se a cabeça está aqui, você muda o seu centro de equilíbrio de gravidade. E qual o impacto disso na nossa coluna, no nosso corpo? Ao longo do tempo, você vai tendo muitos problemas. Você vai ter lombalgias, cervicalgias, que é a dor da musculatura da lombar, que é das costas, e cervicalgia, que é a dor da musculatura da coluna cervical. Tendo o aumento do desgaste, que é o nome técnico artrose, o famoso bico de papagaio, né? Tá. E os desvios, que é a escoliose, que é o desvio lateral, cifose, os desvios posturais vão aumentando devido às posturas inadequadas. Tá. O que acarreta perda de qualidade de vida, dor. Sim, você vai ter dor, você vai ter uma limitação funcional, ou seja, seus movimentos vão ficar mais limitados, vai ter menos arco de movimento. Como assim, doutor? Em vez de você conseguir fazer esse movimento da cabeça, você faz o movimento curto, né? Curto. Diminui os movimentos? Diminui os movimentos, você fica muito mais travado. E os braços? Os braços também, porque a musculatura da coluna cervical, ela é muito junta com a dos ombros. Então, consequentemente, você não consegue fazer a mesma amplitude de movimento, gerando dor, gerando desconforto e deixando a qualidade de vida de lado, né? É porque causa terrível. Limitação, né? Você quer pegar uma coisa no armário, você quer, né? Você fica com um movimento curto. Sim, qualquer coisa que passe da altura do seu ombro fica com uma dificuldade, né? Fica literalmente com o braço curto. Tá. Bom, nós temos perguntas que as pessoas mandaram de casa. Ainda dá tempo de você mandar sua pergunta para o Dr. Marco Paulo, para o @Gazeta Mulheres. Eu já venho para a gente começar com as perguntas. Joia. Primeira pergunta é enviada pela Flávia. Existe uma posição ideal para mexer no celular quando estivermos deitados na cama? Não. Porque o celular vai para a cama com a gente, né? O celular vai muito para a cama, só que a cama não é o local para você ver o celular. Não tem posição, doutor Paulo? Não tem posição, porque você fica de barriga para baixo com o celular, você fica com ele apoiado na altura dos seus olhos. Porém, você fica com a coluna toda muito estendida, então você vai ter o problema na lombar. Se você deita de barriga para cima e põe o celular aqui, você vai ter dor nos braços, nos ombros e também na cervical. Então eu contraindico o uso do celular na cama. E se eu ficar aceitadinha como eu fico quando eu leio? Sabe, recostada ao invés do livro, o celular. Pois é. Você colocou aqui embaixo, né? Ah lá, tá vendo? O celular tem que estar na altura dos olhos. Tá. Só que se você não tiver um apoio nos seus cotovelos, vai sobrecarregar os seus ombros.
Então, assim, você é menos prejudicial do que estar deitado, você está com o celular aqui, na altura dos olhos. Mas na cama, realmente, o uso é contraindicado, até porque a cama é um lugar para a gente dormir. Então, se você dá muito estímulo visual antes, você não ativa o sono. Então, o uso do celular à noite na cama, é contraindicado. Exatamente. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pelo Mário. Munhequeira e colete ortopédico podem ajudar a manter punho e coluna mais fortalecidos nos momentos em que usamos o celular ou o notebook? Essa pergunta é bem interessante. Nos momentos em que usamos, eles podem evitar as dores, porque a munhequeira dá uma certa estabilidade, né? O colete ortopédico também. Porém, você já engessou algum braço alguma vez na vida? Ainda não. Graças a Deus. Quem engessou sabe, quando a gente tira aquele gesso, nosso braço fica fininho, fininho. Então, quando você... Atrofia. Isso, quando você imobiliza um braço, imobiliza um punho, na hora ele dá uma sensação de firmeza. Mas se você usar isso constantemente, todos os dias, seu braço vai afinar. E é o contrário, você tem que fortalecer para sustentar, né, o que a gente chama o gadget, ou seja, o celular, seja o tablet. Então, ele na hora pode te ajudar, mas ele é um vilão a longo prazo. Ótimo. Próxima pergunta é enviada pela Josi. A postura inadequada de adolescentes quando jogam videogame pode comprometer o crescimento dos ossos e das articulações? Pois é, pais e mães desesperados que estão... Como que os adolescentes ficam quando eles jogam videogame? Jogados no chão, eles ficam todos arqueados, ficam com o controle aqui, ligados na TV, então eles ficam tensionados os ombros. E com o pescoço assim, ó, super ligado. E geralmente, 5, 6 horas, né? A vista também fica terrível. Então, assim, pode prejudicar sim, porque eles ficam em posições inadequadas e a criança precisa de movimento. Hoje em dia nós estamos numa geração de muita tecnologia. Eu acho super legal, até os idosos não vivem sem. Não estou contraindicando a tecnologia. Perfeito. Mas de maneira parcimoniosa. 1, 2, com intervalos entre essas 2 horas. 1, 2 o quê? Horas, exatamente. Só que intercalando com isso atividades físicas. Vai jogar bola? Vai jogar bola. Agora, atrapalha sim o crescimento dos ossos das articulações pelas posturas inadequadas. Tá. Eu jogava muito bola queimada na rua. Sim, bola queimada, os meninos jogam futebol. Hoje... Tudo bem, é mais difícil brincar na rua, mas você tem bicicleta em um parque, você tem futebol num parque. O playground do prédio. No playground do prédio. Né? As crianças estão esquecendo de fazer isso, ou nós não estamos incentivando. Um pouco de cada, né? Um pouco de cada. Próxima pergunta é enviada pela Sueli. Tenho hérnia na cervical e cotovelo de atleta por conta de sempre ter trabalhado com computador. Como melhorar isso agora? Faço acupuntura e tomo relaxantes musculares. Então, isso é importante. O cotovelo de atleta, também chamado de cotovelo de tenista, é uma tendinite que pode... É no cotovelo? É no cotovelo, que pode ser exatamente nessa região, que pode ser piorada com o uso da digitação. Né? E a hérnia cervical, ela não vem pelo uso da digitação. A hérnia cervical, ela vai vir porque tem vários motivos extras, mas com a digitação prolongada, ela piora muito. Tá. Primeiro conselho, como você trabalha com o computador, não ficar mais que 45 minutos direto teclando. Depois, alongamento simples. No próprio local de trabalho? No próprio local de trabalho, 3, 4, 5 minutinhos para quebrar aquela série. Levanta também para você não ficar na mesma posição muito tempo sentada. Só que assim, no caso dela que já tem as patologias estabelecidas, procurar um ortopedista, com certeza. A gente tem que fazer o diagnóstico preciso e fazer um planejamento de reabilitação, reforço, ou seja, uma fisioterapia adequada, acupuntura super válida, uma medicação adequada prescrita pelo ortopedista e depois uma manutenção, como academia, algo assim que vá perdurar por muito tempo. E o fato dela sempre fazer uso de relaxantes musculares? Então, a medicação, por conta própria, ela é totalmente contraindicada, porque ela pode dar a falsa impressão que está melhorando, mas você trata sintomas, você não trata a patologia. Então, tudo bem, momentaneamente estou bem, estou feliz. Destrava. Só que lá na frente ela vai sofrer as consequências. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Cristiane. Mexo no celular o dia inteiro por causa do trabalho e por isso à noite os meus dedos ficam duros e doem bastante, principalmente no frio. Por mais que eu faça alongamentos, o incômodo não para. O que eu posso fazer? Vamos lá, vai chegar uma frente fria aí. Posso emendar uma pergunta? Pode. É impressão minha ou a gente vai ter uma tendência de ter o dedão mais alongado, de tanto que a gente usa? Sim, isso é uma coisa importante.
quem projeta o aparelho tecnológico para a gente mexer o dia inteiro, ele não está muito ligando com a anatomia da pegada. Ele tem câmera, tem 2 câmeras, tem internet, tem tudo, mas ele não está ligado se a anatomia, os aparelhos não são anatomicamente projetados, ou seja, eles não são adaptados para o nosso teclado só no dedão ou para o teclado em mais dedos. Então, a gente vai ter uma tendência a ficar com o dedo mais dolorido, a ter o desgaste da cartilagem entre os ossinhos do dedão e até de outros dedos bem antes do que as gerações antepassadas. Tá. Ela que mexe o dia inteiro no computador, ela tem a tendinite. Com certeza. Por quê? Porque o dedo dela amanhece duro, rígido. Ela melhoraria se ela alongasse antes de dormir, se ela relaxasse essa musculatura antes de dormir. Quando está frio, a nossa musculatura fica mais contraturada, por isso que os dedos ficam mais duros, mais difíceis. Conselho também, ao acordar, alongar também. Então, alongar antes de dormir e ao acordar. E nos intervalos que eu falei, 45 minutos, 1 hora teclando, alongar. Estudar, por exemplo, aprender piano, vai ajudar ou piorar? Na fase aguda... Piora. Piora, porque você vai sobrecarregar os movimentos. Mas como você trata, melhora, faz a físio e depois mantém o piano como se fosse uma manutenção da físio ou até de uma atividade física, por que não, para as mãos, beleza. Bom, já que você falou em físio, em atividade e tal, a gente vai receber aqui o Adelino, que é educador físico, e a Marcele, para eles ensinarem alguns exercícios para a gente. Principalmente porque hoje a gente desenvolve aquele text neck, o pescoço do digitador, do que manda mensagem, porque o que a gente manda de mensagem, todos nós. Então eles vão ensinar esse tipo de exercício. Tá. Daqui a pouquinho eu venho encontrar com vocês. Muito prazer, Regina. Prazer, tudo bem? Oi, Marcele, tudo bem? Tudo bem. O que a gente vai fazer? O que a gente vai aprender a fazer? Então, a gente sabe que o uso da tecnologia é inevitável, cada vez a gente vai usar mais, então a gente pode estar associando com um exercício que vai o quê? Prevenir antes mesmo de você sentir essa dor. Você é preparador físico? Sou preparador físico. Tá. Isso. Então a gente tem que associar o exercício com aqueles vícios que a gente tem do dia a dia, do celular, a quem trabalha muito com computador. Então eu separei alguns exercícios simples que as pessoas podem fazer em casa. Entendi. Okay? Marcele vai ser a nossa modelo? Sim, nossa modelo. Aonde que ela vai fazer o exercício? Aqui ou aqui sentado, mesmo? Então deixa eu ir pro ladinho dela, vamos. Pode começar? Pode. Então, a gente primeiro, pensando na pessoa em casa, a gente começa a fazer um breve aquecimento, um alongamento para a musculatura cervical. Tá. Então eu posso usar com o braço direito aqui, vou para o lado esquerdo da cabeça, puxo para o lado direito, mantenho essa... Na hora que eu sentir uma tensão, não preciso forçar muito. Tá? Você me dá licença de só tirar o seu cabelo, Marcele, que aliás é maravilhoso, para a gente ver. Que tensão é essa? A gente, ao afastar aqui a origem da inserção do músculo cervical, a gente já começa a sentir uma tensão, que eu digo um alongamento. Que dá para ver no pescoço dela. Não há necessidade de forçar muito, porque às vezes quem está com dor ou quem tem uma crise, pode ser que o alongamento até piore se a pessoa tiver com muita dor. Então a ideia é começar com um alongamento. Sentiu uma certa tensão, sentiu que travou um pouquinho, para naquela posição, não força muito. Por exemplo, eu posso fazer, se eu quiser fazer na minha avó, na minha mãe, claro, na minha filha? São exercícios suaves, simples, entendeu? De fazer. Aí eu troco de posição, lembrando que eu posso segurar, eu posso fazer 3 séries no começo, 20 segundos na posição. Troca aqui, na série, vamos trocar aqui, ó. Fez então, um lado, 20 segundos, vai pro outro. Isso, abaixou aqui, ó, sentiu uma certa tensão, dá pra ver aqui que sobe até o músculo, né? A gente segura nessa posição, marca 20 segundos mais ou menos, pode evoluir até para 30 segundos com o tempo, e ela alongou essa musculatura. Um outro alongamento é com os dedos entrelaçados aqui, a gente vai apoiar na cabeça, com a coluna reta, isso, só vai abaixar, fazer uma força, uma pressão. Ok? Tá. Isso vai estar alongando a musculatura paravertebral. Eu posso fazer sozinha também, né? Em pé mesmo pode fazer, olha. Posso fazer esse. Só evitar de a gente... Isso, evitar de a gente dobrar muito a coluna. A gente vai dobrar só a cervical aqui, ó. Só, tá. Isso, vai pressionar a cabeça. Na hora que sentir aquela tensão, segura também. Marca uns 20 segundos, repete isso umas 3 vezes. Posso fazer sozinha, né, doutor? Pode. E para o pessoal de casa entender, quando ele fala tensão, é a puxada. Puxada. Sabe quando você está fazendo, sentir aquela puxada, opa, aqui para. Isso. É o limite. A puxada é o limite. Tanto na lateralização quanto na flexão. E a tendência é quanto mais eu faço o exercício, mais o meu limite se expande. Isso, pode se expandir. A ideia é se expandir. No começo, por isso que eu digo, movimento curto, né? Movimento, sentiu aquela leve tensãozinha, aquela leve pressão na musculatura, para que ele já está fazendo efeito, já está alongando. Então faz o talvez, pra cá, isso. Aí faz o sim. Isso, pressionando a cabeça, tá, para você pegar toda essa musculatura. Tá, okay? E depois? Aí então a gente pode utilizar de uma toalha, que agora a gente vai, alongou, aqueceu, a gente pode usar, agora entrar como um fortalecimento. Então eu vou trabalhar
a musculatura contra uma resistência, né? Eu vou fazer um fortalecimento. Uma toalha simples, uma toalha de rosto. Posso pegar a parte comprida dela aqui, ó, divido ela 2 vezes. Então eu faço uma faixa, essa é a ideia. Ela vai servir como uma faixa, ok? Então a Marcele vai apoiar aqui na cabeça, ela vai pegar nas pontas, pega na ponta. Certo? A própria Marcele vai fazer. Isso. Ela vai forçar, a ideia é ela forçar, um pouquinho mais para trás assim, ela vai forçar a mão para baixo e a cabeça ao contrário para cima. Ela vai criar uma resistência. Ao mesmo tempo que eu forço a cabeça as mãos para baixo, eu crio uma resistência para cima. E eu vou sentir eu posso subir aqui, ó. Você vai sentir que vai contrair, aqui você vai estar alongando nessa fase. Na fase que estende o pescoço, estende a cabeça, você fortalece essa musculatura extensora aqui, musculatura posterior do cervical. E faz o que a Marcele está fazendo? Vai e volta? Vai e volta, é. Quantas vezes? Vou demonstrar uma vez aqui também, olha. Então a gente pode fazer aqui, ó. Eu estou aqui, seguro firme, faço uma pressão para baixo, ok? E crio uma resistência forte aqui e levanto a cabeça. Ó. Tem que ter uma certa dificuldade em fazer o movimento, ok? Olha. Ó, só com 2, 3 movimentos já consigo sentir a musculatura cervical trabalhando. E aí vai sentir aqui. É tudo muito pouquinho, né? Pouquinho, movimento curto, porque com o pescoço não é a necessidade de fazer um movimento muito amplo, entendeu? Até para não ter uma sobrecarga na articulação. Claro. Movimentos curtos já são suficientes para ter uma boa contração muscular. Dr. Marco É Paulo bom lembrar 2 coisas. Diga. Primeira, esse tipo de movimento com a toalha é super legal, mas quando você já está bem, né? Quando você não é um movimento para dor, é um movimento que você já está fazendo um trabalho de fortalecimento em casa, democrático, é a segunda coisa que eu quero lembrar. Com uma simples toalha, você não precisa ter grana para fazer isso daí. Sim. Mas então, quando está com dor, começa com a primeira sequência. Com a primeira sequência. Talvez, mais leve, tá? E depois que você já fez muito isso, está sem dor, já tem uma prática diária disso, você pode evoluir para a toalha, trazendo uma certa resistência, que você vai progredir nesses exercícios. Daí você vai ficar com o pescoço bem fortalecido. Tem restrição de idade, de repetição, alguma coisa ou não? Em geral, a gente começa... A idade não tem restrição, né? A gente só calcula assim, no começo, umas 3 séries de 10 movimentos, a gente pode evoluir para 15 movimentos por um tempo, Uma vez por dia? Uma vez por dia, 2 vezes por semana. Dá um intervalo nem é de todo dia. Não é nem precisa ser todo então dia. Faz pode 10, depois faz 10, 3 séries de 10. 3 séries de 10. 2 vezes por semana. Mas 2 vezes por semana. Pode evoluir para 3 vezes por semana. Não há necessidade de ser todo dia, porque o músculo precisa de um tempo para recuperar. Isso é importante. Ele precisa de um tempo para que ele então se adaptou ao exercício e depois fazer novamente. Tem mais alguma sequência? Eu quero demonstrar mais uma variação do exercício. Gente, a Marcele tem uns dreads, olha, que cabelão, que linda. É um exercício que agora eu vou variar um pouquinho, então eu trabalhei a musculatura extensora cervical, agora eu vou dar uma ênfase na musculatura flexora cervical, ok? Então imagina que ela vai fazer um abdominal, vou dobrar o joelho aqui, isso. Imagina que a gente está fazendo aquele abdominal no chão, só que agora, sem usar o corpo, eu vou usar, é como se fosse um abdominal de cabeça. Então, eu vou deixar os ombros encostados no chão. E aí... Então, tomar cuidado para não deitar curvadinha assim. Isso, ela vai relaxar, ela vai usar a mão aqui. Vem cá, Marcelo, usa a mão aqui, ó. O que ela vai fazer aqui, ó? Ela vai fazer uma flexão de pescoço. Ela vai usar a mão aqui, ela vai forçar a mão para baixo. E ela vai fazer o quê? Força para levantar, isso. Com a mão tentando impedir esse movimento, uma certa resistência, olha, vai lá. Isso. Não tira os ombros do chão. Não tira. Aí a gente vai tirar só a coluna cervical, vai tirar só o pescoço, ó. Pode não parecer assim, olhando pela imagem, mas pode parecer que a mão está indo fácil, mas a ideia é segurar mesmo uma certa pressão para baixo. Uma resistência. Uma resistência, essa é a ideia. Tá. Esse é para fortalecer aqui, doutor Marco Paulo? Isso, para fortalecer os músculos ao contrário daquele da cadeira. Os flexores do pescoço. Flexores do pescoço. Lá a gente fortaleceu os extensores e nós temos flexores. E os flexores do pescoço. Tem mais algum com a Marcele ou não? Não, esse é. Pode levantar, minha flor, então. Então, esse tem restrição de idade, limite de repetição, alguma coisa? Muito obrigada, viu, princesa? Não, a única restrição é se a pessoa está com dor, como o doutor falou, a gente precisa avaliar isso aqui, é um caso a caso. Se a pessoa tem dor, às vezes tem dor com um simples movimento. Então, qual é a conduta? A gente pode usar o mesmo exercício, só que sem movimento, uma certa isometria. Então, eu posso demonstrar aqui? Mas, por favor. Pega a toalha, por favor. Se o movimento doer, se o movimento incomodar, a gente pode usar simplesmente sem movimento. Eu só faço uma pressão para baixo aqui e ó, levanto um pouco a cabeça e seguro nessa posição, tá vendo? Pequenininho, curtinho assim. Curtinho, sem movimento, sem movimento. Eu estou fazendo o quê? Ó, eu estou tirando a cabeça do chão
Então, só de tirar a cabeça do chão, a musculatura já está sendo tensionada, porque a cabeça tem um peso. Claro. Se eu forçar ainda a toalha para baixo, eu não preciso nem movimentar a cabeça. Eu vou fazer uma contração isométrica, sem movimento. Isso pode ser melhor para quem tem dor ao movimentar. Então, cada caso. Conta até quanto? Faz a... Eu seguro os mesmos 20 segundos. Seguro aqui, ó. Seguro 20 segundos, relaxo, encosto a cabeça no chão para soltar a musculatura. Quando ele fala contração isométrica, é deixar o pescoço duro. Duro, sem movimento. Fez uma vez, 3 repetições Umas também? 3 séries de 20 segundos, pode evoluir com o tempo para 30 segundos. Tá. E se eu não tiver dor e não tiver nenhuma restrição e tal, eu posso fazer esses exercícios 2 vezes por semana, pode independente da idade? Tranquilamente de 2 a 3 vezes por semana. Sempre começando com uma série mais amena de amplitude de movimento que a gente falou, né? Uhum. Vai um pouquinho mais restrito e depois pode aumentando um pouquinho. E qual o ganho de eu fazer esses exercícios? Se aumenta muito a massa muscular aqui, teoricamente seu pescoço ele não vai ter a tendência de cair. Aí vai mudar os hábitos de elevar, né, o GAD gate na altura dos olhos e o seu pescoço não vai cair mais. Ou seja, eu vou ter menos dor. Sim, e você vai corrigir posturalmente também, né? O seu pescoço que é assim, claro, já vai ficar assim. Agradeço demais o Dr. Marco Paulo Ottani, que é ortopedista, o Adelino José Apolinário Vieira, que é educador físico, a Marcele Camargo, que é essa princesa, que ela foi a nossa personagem, Marcele Camargo Prates, né? O Dr. Marco Paulo, então, eu tô aqui, achei. Você tem o site que é cqv.net.br, cqv.net.br, e o telefone dele é 11 5081 5954. 11 5081 5954. Posso dar um recadinho? Deve. Eu quero falar feliz aniversário para minha esposa, Fabiana. Ai, que bonitinha. Parabéns. É hoje. Parabéns, feliz aniversário, Fabiana. Parabéns, te amo. Ai, meu Deus. Vem aqui, dá um beijo nele. Não quer? Mas eu te amo assim? Eu te amo assim? Deixa eu tirar isso daqui. Ai, coisa linda. Coisa linda. Muito obrigada. Feliz aniversário.